Você quer compreender de uma vez por toda a curva de solubilidade e ser capaz de responder questões de vestibular sobre esse assunto? Então vem comigo que você vai entender tudo isso e muito mais agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou o professor Flávio, mestre e doutorando em Química e tenho uma vasta experiência em pré-ENEM e vestibular. Vídeo de hoje é sobre curva de solubilidade. Se você tem dúvida sobre soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas, recomendo você assistir esse card que está aqui em cima, um vídeo que explica bem detalhado esses três diferentes tipos de soluções. Depois que você entendeu esses três tipos de soluções, você volta aqui para o vídeo para a gente complementar esse conhecimento de solubilidade, que é as curvas de solubilidade, costuma ser um empecilho para muitos estudantes responder questões de vestibular. Mas vamos lá, é bem fácil, é bem simples de você compreender se você prestar atenção e exercitar. Então veja só, aqui tem um gráfico que apresenta essa curva de solubilidade. Nesse gráfico aqui de um sal qualquer, essas curvas de solubilidade representam a solubilidade de um sal em um solvente. Nesse nosso exemplo aqui, o solvente é a água. Olha aqui em cima, ó. É a água em 100 gramas de água, tá? Isso aqui é a curva que representa a solubilidade de um sal em 100 gramas de água. No eixo Y, eu tenho aqui as massas desse sal em 100 gramas de água. No eixo X, eu tenho aqui a temperatura. A gente viu no vídeo anterior que o aumento de temperatura aumenta a capacidade de solubilizar um soluto. É isso que a gente está vendo aqui, ó. Quanto maior a temperatura, maior está sendo a minha solubilidade, maior a massa de soluto que eu consigo dissolver nesse meu solvente, certinho? Esse é o primeiro entendimento que você tem que ter. Quanto maior a temperatura, maior está sendo, nesse exemplo aqui, a capacidade de dissolver o material, o soluto. Existem gráficos, existem curvas que são o inverso. Ó. Ao invés de ela aumentar com a temperatura, ela diminui com a temperatura. Não é esse exemplo aqui agora. A gente vai ver isso mais para frente quando for responder a questão, certinho? Vamos entender outras coisas aqui. Deixa eu só apagar. A curva de solubilidade, ela mostra pra gente o seguinte. Exatamente em cima da curva, eu tenho soluções saturadas. Então isso indica o seguinte. Nesse ponto aqui, por exemplo, ó. Nesse ponto aqui, eu tenho uma solução saturada. Nesse outro ponto aqui, eu tenho novamente uma solução saturada. Nesse outro ponto aqui, eu tenho uma solução saturada. Então, uma reta, uma curva em um gráfico, ela é construída por vários pontos. Você tem um monte de ponto para construir uma reta. E nesse ponto aqui, ó, você tem uma solução saturada. Para que ela seja saturada, você vai ter que estar nessa temperatura, que vai ser aqui um pouco maior de 50, em torno de 56, mais ou menos, graus. E tem essa massa aqui de soluto, certinho? Então, resumindo, nesse ponto aqui, que é uma solução saturada, eu tenho exatamente 100 gramas do meu soluto em 100 gramas de água na temperatura de 56 graus. Nesse outro ponto aqui, ó, eu tenho mais ou menos 75 graus Celsius. Em 75 graus Celsius, eu vou ter uma solução saturada que vai conseguir dissolver exatamente 150 gramas desse soluto em 100 gramas de água. É isso que mostra essa curva aqui pra gente. Então, a curva em azul representa uma solução saturada. Ele mostra exatamente a quantidade de soluto que é possível dissolver, nesse caso, em 100 gramas de água. E no eixo X, a temperatura para satisfazer essa condição. Entendido? Tranquilo? Fácil demais, né? Solução saturada em cima da curva azul. Mas se eu tiver um ponto aqui, por exemplo, ó, esse ponto aqui, ele vai representar o quê? Uma solução insaturada, supersaturada, saturada com corpo de fundo? Como é que eu determino isso? Eu determino novamente traçando as curvas. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho essa temperatura. Eu tenho a temperatura de 40 graus, né? Então eu tenho aqui que na temperatura de 40 graus, para minha solução ser saturada, ela só consegue dissolver isso daqui, ó. Só consegue dissolver um pouco mais do que 50 gramas. Mas veja que nesse ponto aqui eu tenho 200 gramas nessa solução. Então eu tenho uma solução com 200 gramas na temperatura de 40 graus que só conseguiria dissolver um pouco mais do que 50 graus aqui, do que 50 gramas. Então quer dizer que eu tenho mais soluto do que eu consigo dissolver nesta temperatura. Então tudo que estiver acima do que esses 55 gramas aqui, por exemplo, vai ficar de corpo de fundo. Então eu tenho uma solução aqui saturada com corpo de fundo, porque eu tenho excesso de soluto. Mas você concorda comigo que aqui eu também posso ter uma solução supersaturada?
Se eu tiver esquentado e resfriado para que ele chegue novamente à temperatura de 40 graus e eu tenho muito soluto aqui na solução homogênea, eu também posso ter uma solução super saturada. Isso vai depender do que a minha questão disser. Se ela não disser nada para você, você vai determinar como sendo saturada com corpo de fundo, certo? Isso aqui vai depender do contexto da questão. Se eu tiver um ponto aqui, ó, um outro ponto aqui, isso aqui vai ser o quê? Saturado, insaturado, saturado com corpo de fundo? Vamos ver agora. Você vai descobrir isso traçando a reta para chegar na temperatura, que é a temperatura de 80 graus. Você concorda comigo que na temperatura de 80 graus, ele consegue dissolver até chegar aqui, ó, porque em cima da reta é o ponto máximo que eu consigo dissolver. Então, nesse caso aqui, ele dissolve aqui um pouco menos do que 175 gramas desse meu material, desse meu sal. Mas você concorda comigo que nesse ponto aqui ele tem menos, ele tem só exatamente 100 gramas, tem exatamente 100 gramas do meu material, ele tem menos do que o que ele consegue dissolver. Então, se ele tem menos do que a capacidade máxima de dissolução, ele é uma solução insaturada, não atingiu o ponto de saturação. Tranquilo? Então, você compreender, interpretar o gráfico de solubilidade se torna fácil a partir do momento que você lembra que a linha, que a curva representa o seu ponto de saturação, representa uma curva saturada. Fácil demais, né não? Vamos ver outro exemplo de gráfico aqui, ó. Nesse outro gráfico, eu não tenho apenas uma curva, eu tenho várias curvas de sais diferentes. Então, eu vou ter aqui esse sal de sódio, esse sal de potássio, esse sal de amônio e tenho esse sal de sódio, certinho? Então, aqui você vai perceber que diferentes sais têm diferentes solubilidades. Nesse gráfico, todos eles estão em 100 gramas de água e eles podem ser comparados na mesma massa. Então, eu posso pensar aqui o seguinte, ó. Na temperatura de 60 graus, aqui, ó, 60 graus, qual é o sal mais solúvel? Então, aqui a 60 graus, eu tenho tudo isso aqui, ó. Eu tenho aqui um traço que passa sobre todos os sais. Qual é o sal mais solúvel em 60 graus? Vai ser aquele sal que tem a capacidade de dissolver mais soluto nessa mesma temperatura. Você concorda comigo que em 60 graus eles estão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A massa que cada um consegue dissolver nessa temperatura. Tá vendo? A massa que cada um consegue dissolver nessa temperatura. Você concorda comigo que esse sal daqui, da linha azul, é o sal que tem a maior capacidade de dissolução, porque ele consegue dissolver mais soluto numa mesma temperatura. É esse tipo de jogo que a questão vai tentar fazer com você. Vai perguntar qual é o sal que tem a maior solubilidade em uma determinada temperatura. Ele pode comparar apenas dois sais. Entre esses dois sais, quem é que tem a maior capacidade de dissolução? E é assim que ele vai começar a fazer esse jogo com você, tá bom? Então a gente consegue perceber uma outra coisa aqui, ó. Esse sal da linha amarela, ele tem uma maior facilidade de dissolver com o aumento da temperatura, porque a curva é uma curva mais inclinada, Então, um leve aumento de temperatura já aumenta muito a solubilidade. Então ele seria aqui um sal que tem o ganho de solubilidade muito maior com o aumento da temperatura, tá? Esse tipo de coisa, esse tipo de noção que você tem que ter quando você observa uma curva de solubilidade, um gráfico de solubilidade. Então, vou responder aqui algumas questões para você perceber como é que pode ser aplicado isso na prática, tá bom? Questão de número 1. Considere este gráfico. As soluções indicadas pelos pontos A, B e C podem ser classificadas quanto à saturação, respectivamente, como? Então, eu tenho aqui, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Ele quer saber se esses pontos são insaturados, saturados, supersaturados, o que é que eles são. Então, vamos lá. Lembra que a gente viu que exatamente em cima da curva a gente tem a solução saturada, que é o máximo de soluto que consegue ser dissolvido. Então, tudo que for em cima dessa linha vermelha aqui, a gente vai ter uma solução saturada, que é exatamente esse ponto B aqui, ó. Saturado. Isso aqui não tem muito mistério, a gente já viu anteriormente, saturado. Então, o ponto B está em cima da reta, em cima da curva, então representa uma solução saturada. Vamos ver o ponto B, o ponto A agora. O ponto A, concorda comigo que aqui a gente vai ter a mesma massa, tanto no ponto A quanto no ponto B? Ambos têm 30 gramas. Só que se você observar, no ponto B aqui, ó, a temperatura dele é um pouco menor do que 40, vamos supor que é 38 graus. Em 38 graus, é possível dissolver totalmente 30 gramas. Observe aqui o seguinte, o ponto A, você tem uma diminuição da temperatura. Ele está mais ou menos aqui, ó, quase 20 graus. Então, esse ponto A, você tem mais massa do que o que ele consegue dissolver naquela temperatura. Porque aqui, ó, onde ele passa em cima da reta, que seria a solução saturada,
tem uma massa de quase 15 gramas. Então quer dizer que nessa temperatura aqui, ele só dissolvia 15 gramas. Ele tem mais do que o que ele consegue dissolver. Tem 30 gramas. Então isso aqui pode ser saturada com corpo de fundo. Vou botar assim, fundo, para a gente saber que é corpo de fundo. Ou pode ser uma super saturada. Isso depende de como a questão vai estar para a gente, tá? E o ponto C? O ponto C, ele está aqui na temperatura de 60 graus. E você concorda comigo que esse 60 graus, ele sobe aqui, né? Então essa curva aqui ela tem uma continuidade, vai chegar um momento que ela vai atingir o ponto de saturação. Mas a gente não precisa saber qual é o ponto de saturação. A gente só precisa observar que ele está abaixo do máximo de soluto que era possível dissolver nessa temperatura. Tu já concorda comigo que isso aqui é uma solução insaturada, porque ele tem menos soluto do que o que ele consegue dissolver naquela temperatura. Então a gente já definiu o ponto A, o ponto B e o ponto C o que é só marcar a alternativa que representa isso. O ponto A é uma solução insaturada? Não. É uma solução saturada? Pode ser saturada, mas ela é saturada com corpo de fundo. Então está sendo melhor descrita na letra C por enquanto. O ponto B é saturada? É sim. E o ponto C é insaturado. Então a alternativa dessa questão aqui, letra C. Espero que tenha compreendido essa questão. Vamos ver mais uma para a gente realmente fechar esse conteúdo com chave de ouro e você ver como ele pode aparecer agora com uma pegada mais diferente. Questão de número 2. O gráfico a seguir representa a solubilidade de vários. Eu tenho aqui vários sais agora nesse gráfico, em função da temperatura expressa por grama de soluto por 100 gramas de água. Então você percebe que normalmente ele trabalha com 100 gramas de água nesses gráficos aí. Sobre esse gráfico é incorreto. Então quer saber agora o que é incorreto, o que está de errado. Letra A. A solubilidade dos sais aumenta com a elevação da temperatura na ordem. Então ele tem aqui o NaCl, temos o KCl, o rubídio Cl e o Césio Cl, cloreto de Césio. Vamos ver o seguinte. O NaCl, então vemos o seguinte, ó, essa ordem que ele está dando aqui é o aumento da solubilidade. Então o NaCl tem que ser o menos solúvel do que ele está dizendo aqui. Está dizendo que o NaCl é menos solúvel do que o KCl. Tá certo? Tá certo aqui, ó. Depois vem quem? Depois vem o rubídio. Vem o rubídio aqui, ó. E realmente está aumentando a solubilidade, né? O NaCl, ele é o menos solúvel. Depois passa para o KCl. Depois passa para o cloreto de rubídio. E depois passa para o cloreto de césio. Realmente está correto. Se você pensar essa reta aqui, ela continua, né não? Então, se eu observar uma temperatura específica aqui, 80 graus, ó. Veja que o NaCl está aqui, ele é menos solúvel do que o KCl, menos solúvel do que o cloreto de rubídio e menos solúvel do que o cloreto de césio. Então, a alternativa A, ela está corretinha. Deixa eu só apagar esse daqui. Então, não pode ser letra A porque ele quer saber a alternativa incorreta e aqui está correto, tá? Lembrando que ele só está falando desses 4 sais aqui. Os outros sais que tem lá que ele não falou não importa. Letra B. Com exceção do sulfato de lítio, a solubilidade de todos os sais aumenta com a elevação da temperatura. O sulfato de lítio está aqui, ó. Lembra que eu disse que existiam alguns exemplos que a solubilidade ela diminui com o aumento da temperatura? Chegou aqui o exemplo. O sulfato de lítio, nesse gráfico, ele diminui a sua solubilidade com o aumento da temperatura. Então está correta essa alternativa. Não pode ser letra B. Letra C. A solubilização do KCl, onde é que está o KCl? Está aqui, ó. Aumenta com o aumento da temperatura. Realmente. Aqui é a curva do KCl. O aumento da temperatura favorece a solubilidade. Realmente aumenta. Então não pode ser a letra C. Letra D. A 0 graus Celsius, o NaCl é menos solúvel do que o KCl. Então ele está comparando apenas o NaCl com o KCl. Deixa eu só apagar isso que tem aqui para a gente não endoidar. Ó, a 0 graus Celsius, é aqui, ó, 0 graus. Ele quer saber sobre o NaCl e o KCl. O KCl está aqui a 0 graus Celsius e o NaCl está aqui em cima. Ó. Então ele diz o seguinte, o NaCl é menos solúvel que o KCl a 0 graus Celsius. Quem é que é menos solúvel? O KCl. Veja que ele dissolve menos soluto do que o NaCl. Foi isso que ele disse aqui? A 0 graus Celsius o NaCl é menos solúvel que o KCl? Não, ele disse o contrário. No gráfico a gente observa que o KCl é menos solúvel do que o NaCl. Então a resposta correta é a letra D. Porque o NaCl ele é mais solúvel do que o KCl. Certinho? Então, para a gente finalizar com chave de ouro, a solubilização do NaCl aumenta com o aumento da temperatura e realmente aumenta. O gráfico é que ele sobe lentamente,
mas ele sobe com o aumento da temperatura. A solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Alternativa letra D, porque o NaCl ele não é menos solúvel do que o KCl, como a gente observou no gráfico. Espero que você tenha compreendido, a partir desses exemplos que a gente trouxe, como pode ser cobrado a curva de solubilidade em questões de Enem e pré-vestibular. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde com o maior carinho possível. A ideia aqui é fazer você ser aprovado no curso dos seus sonhos. É isso, valeu, até a próxima!